pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, separei duas suculentas aqui, que eu muito raramente eu falo sobre elas e de vez em quando eu vou voltando lá nos meus comentários, tem pedido de vídeo, né, para eu fazer vídeo sobre elas e tenho poucos vídeos falando sobre essas, né, que são a minha suculenta diamante, né, que eu acho ela uma coisa assim que parece mesmo uma joia, né, pessoal? A suculenta diamante, eu acho ela uma das mais perfeitas, mais assim interessante, formato da folha. É uma suculenta de fácil cultivo, eu acho ela de muito fácil cultivo, tanto que às vezes a gente nem dá atenção, né, por causa disso. Eu sempre falo que quando a suculenta é tão fácil de cultivar, não chama tanta atenção para a gente estar falando muito sobre ela, mas eu acho que tem motivos também, né, pessoal? Ela nos dá um motivo de estar falando pelo fato de ser tão bonita, tão fácil o cultivo e a gente precisa, sim, estar voltando e falando. Eu tenho tantas suculentas que às vezes uma ou outra eu observo, gente, eu quase não faço vídeo com essa ou com aquela, né? Porque olha só, pessoal, é muito linda as folhas com esses detalhes, né? E eu vejo assim muitas pessoas falarem comigo que, né, em vários vídeos também, tantos aqui nos meus comentários, como em vídeos de colegas aqui do YouTube, né? Tem várias pessoas que falam que ela gosta de sol pleno. Outros já gostam dela a meia sombra. Eu tô deixando a minha, pessoal, não vou dizer que chega a ser meia sombra, mas a minha ela tá tomando sol até 10 horas, 11 mais ou menos, depende porque às vezes eu mudo ela aqui um pouco sobre essa mesa aqui, ó, que ela fica em cima da mesa, e às vezes eu mudo ela um pouco para lá, um pouco para cá, então varia um pouco, né? Questão de uma hora mais, uma hora menos, mas eu não tô deixando ela no sol intenso o dia todo, não. Só que pode deixar também, né? Muitos falam que não tem problema, aí vai de cada um, né? Eu prefiro deixá-la assim. Eu acho que ela dessa forma, ela fica com a cor bem mais interessante. Eu gosto dela assim, ó, levemente. A minha tá arroxeada nas pontas, tá muito bonita mesmo. E outra coisa, pessoal, ela pega por folhinhas, brota muito bem, né? Todas essas aqui são folhinhas que eu tô colocando, né? Eu vou retirando as folhas de baixo e vou colocando aqui, ó. Eu sempre gosto de estar fazendo isso. Pego as folhas mais maduras, que a gente fala, né? Que são essas folhas que estão mais próximas da raiz. E vou puxando assim, ó. Olha o tanto que eu já tirei lá, ó. Eu vou tirando, né? E vou deixando aqui mesmo. Então, no ambiente que ela tá, eu vou deixando aqui. E outra coisa, às vezes alguém pode perguntar, né? Porque quem está começando, sempre tem alguém que está iniciando e não tem ainda experiência com suculenta, se precisa de enterrar. Pessoal, tem pessoas que fazem assim, dá certo, e você pode deixar assim também, dá certo, né? Não tem assim aquela regra que você precisa de estar colocando a folhinha enterrada para ela poder germinar. E outras pessoas até pensam, né? Mas se eu fizer assim, o brotinho vai conseguir passar pela terra e brotar? Brota normalmente, não tem problema. Tem até canais aqui bem conceituados, né? Pessoas que já faz anos aqui, de vários inscritos aqui no YouTube, que colocam as folhas mesmo, enterradinhas assim, e mostram o resultado que é perfeito. Então, funciona das duas formas, funciona das duas maneiras. Se você preferir, tanto deixar ela assim, como enterradinha, aonde a parte que germina, funciona muito bem. Então, a gente pode colocar assim. Tá vendo, pessoal? Olhando de cima, parece que meu substrato tá compactado. Quando a gente mexe, olha como que tá macio, olha, soltinho, olha. Uma folhinha mexe nele, né? Então, ele tá soltinho e tá muito seco. Eu vou regar essa suculenta hoje. Ela tá bem seca. Eu molhei todas as outras e essas em cima da mesa aqui eu deixei por último, fazendo vídeo para vocês. Essa aqui eu molhei ela agora ali, trouxe para cá, que eu achei o vasinho tão bonitinho. Eu quis mostrar para vocês. É um vasinho que eu montei aqui do Sedum Paquifito, né? Paquifito não, é Rubro Tiquitum. Tô com paquifito na cabeça. É Rubro Tiquitum, que ele é tão bonitinho. Parece uma pimenta quando ele fica vermelho, parece pimentas maduras, né? Eu acho ele assim
um dos sedums mais bonitos que tem, pelo formato, né? A folha assim levemente arredondada, compridinha, e ele fica vermelhinho no inverno, tomando bastante sol, ele fica bem vermelhinho. Esse vaso é bem novo, então as mudinhas são novas ainda, mas já tá aqui tão bonitinho. Eu molhei ele lá na parte que eu já fiz a rega agora pela manhã, porque não deu para regar ontem à noite. Eu prefiro regar à noite, mas quando não dá, pessoal, a gente rega na hora que dá. O importante é estar colocando água nas nossas plantas, né? Às vezes as pessoas têm muito isso, né? Ah, eu não vou regar durante o dia. Eu rego, pessoal, no meio do dia. Se for preciso, se eu ver que as minhas plantas estão muito secas e o sol está quente, eu rego. A única coisa que vai acontecer é que a água vai evaporar mais rápido, né? Mas a planta vai sentir, vai hidratar e vai ficar mais fresquinha. Então não vai ter problema de cozinhar, nada disso, né? Antigamente eu ouvia muito a minha avó falando isso, né? Não podia regar durante o período de sol. Então, se o dia estivesse quente, uma planta estivesse morrendo lá, murcha, minha avó deixava o dia, o sol passar primeiro para ir lá e jogar água, né? E aquilo me incomodava demais, que eu pensava que enquanto o tempo ia passando, a planta ia ficando cada vez mais fraquinha, né? E eu já entendia um pouco né, o quanto que a água, o benefício da água para as nossas plantas, né, para a nossa vida no geral, tudo que vive precisa de água, né, pessoal? E aquilo me incomodava demais, eu questionava ela tanto por isso, mas ela não deixava. Aí depois que eu estava assim bem mais velha, uma vizinha, ela jogava água na horta dela, cuidava das alface dela, ver se estava murchando, e ela jogava água no meio do dia, e ela sempre com aquele quintal maravilhoso, com aquela horta maravilhosa. Então eu fui perguntar para ela se não fazia mal, né? Porque minha avó não deixava eu jogar água. Aí ela falava: nada, você pode jogar água do mesmo jeito, eu jogo água aqui. Esquentou, começou a murchar, eu taco água em tudo, aí volta tudo. Aí eu fui observando o cultivo dela, pessoal, e aprendi, né? Aprendi que não tem problema. Depois eu fui pesquisando se teria problema. Aí especialistas falando, não causa problema nenhum, causa só benefício, porém não vai ficar, a rega não vai ser aquela rega total, né? Não vai ser aquela rega onde a planta vai absorver muita água, vai ser aquele socorro, mas a água vai evaporar mais rápido. Aí à tarde, a gente volta e rega de novo, né? Para completar e ela agora ficar hidratada mesmo. Então, vou mostrar a segunda para vocês que quase não aparece nos meus vídeos. Essa aqui, pessoal, raramente aparece, já apareceu, né? Mas assim, não é uma planta que eu tô falando sobre ela muito constantemente, não. É muito bonito, o meu Mercúrio articulatus, ele tá nesse formato aqui caindo, ele foi crescendo e ficando assim, meio que pendente, né? Eu tô querendo renovar o vaso, vai ser um dos próximos aqui a serem, né, renovados, que são vários que eu tenho aqui para ser renovado. E eu acho o Mercúrio articulatus muito curioso, né, pessoal? É curioso o formato dele, é muito interessante o caule dele, formação de folha. Quando eu comprei ele na floricultura, onde eu trabalho, e lá eu achei uma mudinha, ela estava mais ou menos o tamanho desse broto aqui, ó. É uma mudinha desse tamanho, e eu achei interessante, ela ficou lá, ninguém comprava ele ficava lá. E eu vou aproveitando e vou tirando as florzinhas dele aqui. Já tirei de quase todas, mas continua florindo. Então, pessoal, sabe aquela suculenta que fica, ninguém compra. Eu falei assim, gente, mas ninguém interessa por essa suculenta. Eu achei ela interessante. Eu fui observando, assim, não é aquela coisa bonita, né? Mas achei interessante o formato do caule. Depois ela começou a brotar e eu fui vendo que ela tinha um brotinho com essa ligação aqui, ó, que eu achei bem interessante também, pessoal, olha. Uma articulação mesmo, né? Achei muito interessante. Falei assim, não, eu vou levar essa suculenta para mim. Não sei nem que suculenta que é, mas eu vou levar para mim e vou observar como que ela cresce. Aí, pessoal, foi uma luta para eu pesquisar, né? Fui pesquisando, fui achar o nome dela. Então, pessoal, eu tive que fazer várias pesquisas mesmo, buscando no YouTube, até achar o nome dele. Antes eu achei ele como senécio, né?
Aí diz que era senécio antes, depois não é mais senécio, foi denominado Cúrio articulatus, então por isso eu só denomino ele assim, né? A identidade dele, a identificação dele para mim é essa agora mesmo, que eles já colocaram que foi atualizado, então Cúrio articulatus. Ele é muito lindo. Eu acho assim que acaba que a gente vai começando a achar beleza, né, pessoal? Eu acho beleza em todo tipo de planta. Eu acho assim, ele não é chamativo, ele não é aquela planta assim que, nossa, todo mundo quer ter um Cúrio articulatus, mas se você for ver, eu acho ele muito bonito, muito interessante. Está precisando de cuidado, isso sim. Ele está precisando de cuidados para eu poder colocar ele aqui, ó. Por exemplo, tirar essas mudinhas, replantar ele, né? Eu vou ver se eu coloco algumas estaquinhas para ele poder ficar em pé. Não vi nos vídeos que eu pesquisei se ele fica pendente mesmo assim. Se for uma característica dele também, eu preciso aceitar, né, pessoal? Que ele está crescendo e está mesmo realmente ficando pendente. Ele está todo assim. Deixa eu virar o vaso dele aqui. Ele tá ficando todo virado, né? Viradinho assim. E com esses brotinhos, o que eu acho bem bonitinho nele, esses brotinhos, onde surgem essas bolinhas, olha, são umas bolinhas assim, depois vai alongando e vai virando esses caules, parecendo até rosa do deserto. Ele lembra um pouco a rosa do deserto. Então, ele é uma plantinha bem interessante, bem curiosa e raramente eu falo sobre meu Cúrio articulatus. E de vez em quando a gente tem que dar atenção também para esses, né, pessoal? Pouco falado, pouco divulgado, né? A gente não acha muitos vídeos falando sobre eles, mas se você também tem aí um Cúrio articulatus, pessoal, coloque aqui para mim nos comentários e coloque também sobre as características deles. Se vocês também, se o de vocês ficam dessa forma, ou se vocês conseguiram que ele fique no formato de árvore, né? Eu gostaria que ele fosse em formato de árvore, que seria bem mais interessante, né? E ele tá sempre caindo, pesando e caindo. Então, coloque aqui para mim também, que eu preciso saber mais sobre o Cúrio articulatus, trocar experiência com vocês, né? A ideia minha hoje de trazer ele era justamente para isso, né? Mostrar para vocês um pouco o que eu estou sabendo sobre ele, sobre o cultivo dele. Ele é tranquilo, não gosta de água em excesso, porque ele tem uma grande quantidade de água no caule, né, pessoal? É uma planta que eu não vou deixar na chuva por muito tempo esse ano. Eu não vou manter, porque o ano passado ele apodreceu alguns caules, eu tive que replantar ele todo. Então, na chuva, ele vai tomar chuva. Se chover assim uma semana, eu deixo. Mas se chover 15 dias, né, a semana, passou por outra semana e tá chovendo, não vou deixar. Porque senão eu sei que eu vou ter prejuízo com ele, né? Então vai ser assim, o cultivo dele vai ser bem acompanhado, né? Para eu poder sempre manter ele de uma forma que ele fique saudável e que ele não fique molhado demais por muito tempo, né? Vou fazer a troca do substrato dele, vou tentar tirar umas mudas, firmar ele um pouco. Isso vai depender do comentário de vocês. Se vocês passarem para mim que ele é pendente, então ele vai continuar pendente. Que se é uma característica, a gente não pode estar mudando, né, pessoal? Deixa ele crescer da forma que ele realmente é. Como eu tenho muito pouca informação sobre ele, eu tô achando esquisito, né? Mas vai depender muito de... Vou buscar mais aí e a troca do substrato eu vou estar fazendo, não troca, eu vou estar renovando, passando um pouco mais de nutrientes para ele e colocando ele um pouco mais assim, airado, cada vez mais com partículas grandes no seu substrato para poder manter mesmo o escoamento da água rápido, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um videozinho simples, pessoal. Às vezes, assim, um dia ou outro eu trago muito pouca informação, mas é o vídeo mesmo para algumas peculiaridades, alguma coisa que acontece, ou alguma coisa que eu sinto a necessidade de estar falando com vocês. E hoje eu senti a vontade de mostrar a minha suculenta diamante, né? E também o meu Cúrio articulatus, que eu sempre observo que eu falo muito pouco sobre eles. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.